toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Sim. O condado é engraçado, até cai naquilo que eu falei do pessoal que gosta de distorcer, né? Aí pensa que o condado é todo mundo igual, não tem classes sociais, né? Todo mundo vive em harmonia e tudo, que é aquela falta de olhar nas entrelinhas. Então aí você tem o Bilbo, que ele já diz lá que ele é rico, o Bolsão é uma mansão, aí ele fala que tem as tocas mais simples, tem alguns, nem tocas conseguem fazer, eles moram em casinhas de tijolo mesmo. Então, assim, tem essa divisão ali. E outra coisa também que eu queria corrigir aqui, muita gente fala que ali é um sistema meio que igualitário. Na verdade, ali os hobbits são monarcas, né? Eles devem submissão ao rei. O problema é que o rei sumiu, né? O rei desapareceu, mas eles continuaram fiéis ao rei dos homens. Então ali é uma monarquia. Na verdade, ali é um território independente sob a proteção do rei, que é o que o Aragorn faz depois, né? O rei Elessar. E de fato era o Aragorn que já protegia o condado, né? Verdade. A Aragorn e os Rangers do Norte, eles são o restante, a nobreza de Númenor, que eram guardiões, e a terra que eles mais guardavam era o condado, né? Uhum. Aí você tem uma estrutura mínima estatal, né? Porque você tem que ter algum administrador, então tem o prefeito, tem o TAI, aí tem aqueles condestáveis, que são tipo a força policial do condado, que na verdade eles cuidam de pequenas coisinhas, um animal que fugiu da cerca, não sei quem se embebedou e vão ter que levar o cara para casa, pequenas coisinhas, né? E tem um serviço de correios também, né? Então, assim, um mínimo, ou seja, um estado mínimo, digamos assim. Tem um mínimo de funcionamento ali. Mas Né? não o estado mínimo no sentido liberal da coisa, né? Mas Não. Ele é realmente assim o que é necessário para eles, né? O que precisa para eles poderem funcionar, um mínimo de organização, né? Então, assim, eu acho que aí que vem a questão do distributismo, que eles viviam pelas suas necessidades sem buscar necessariamente a riqueza pela riqueza. Então, assim, você tem o Bilbo é um pouco diferente porque ele viajou e voltou cheio de dinheiro, né? Cheio de tesouros ali, com aqueles baúzinhos de tesouro e tal. Mas, por exemplo, lá você tem o Ted Ruivão, que vivia ali no moinho. Então, ele trabalhava nos grãos e tudo. Você tem os camponeses, você tem os pecuaristas, cada um vivendo da sua profissão, da sua atividade. É basicamente uma Idade Média, um feudo da Idade Média, né? E caso o rei necessitasse, né, o rei precisasse, eles estariam a postos para ajudar o rei. Então, não se sabe se é uma lenda ou se aconteceu realmente, mas aquela história que um grupo de arqueiros hobbits, né, quando o rei precisou nas guerras do norte, lá do reino de Arnor, eles enviaram até arqueiros para participar da guerra lá, da Guerra dos Homens. Então, assim, é um reino, um reinozinho, um condado, realmente, né? Um condado é uma estrutura administrativa estatal. Então, é um condado que vive independente, tem sua administração, mas não uma administração muito, muito desenvolvida, né? E é uma sociedade que é igualitária, mas não no sentido da ideologia de você distribuir os bens de todos para todos. É igualitária no sentido de que eles ajudavam-se mutuamente, e aí é que vem a diferença entre a ideologia e a caridade católica, no caso. Porque a ideologia ela quer forçar as pessoas a dividir o que elas têm com os outros. Mas se você vive a fé católica, você divide por livre e espontânea vontade, sabendo que quem você está ajudando a Cristo, na verdade, né? Veja o Cristo no pobre, no doente, no velho, no necessitado. E E o você condado tem divide, muito disso. e você divide o que é seu, né? O que é seu, você não isso pega dos outros, é isso que forçando aquela situação. Sim. E a deturpação, depois eu queria que tu explicasse um pouco mais do distributismo do Chesterton em si, que eu não vou saber explicar tecnicamente. Sim. Mas a deturpação que vem do condado é justamente quando Saruman invade, né? Ele assume a identidade de Shark, né? Que é o Charcoso, ou Charcote, na tradução antiga. E aí, essa, segundo os estudiosos do Tolkien, essa realmente é uma crítica quase que direta ao que ele via nos estados socialistas, né? Especialmente na União Soviética, que é aquele autocrata que dominou tudo. Aí sim, aí você tem a divisão, claro que tem aquela casta, né? Que são os
os rufiões, né, os que atuam pelo Charcoso ali. Charcoso era o líder, na verdade era o Saruman, que se descobre depois, e tem aqueles rufiões, que seriam ali os sovietes ali, os sei lá o quê, como a gente pode chamar, mas seriam aqueles que atuam pelo governo totalitário, e naquela opressão. São os capangas, né? São os capangas. E tem a opressão sobre o povo, né, que acaba tendo que produzir, não para si, para sua sobrevivência, ou pela sua comunidade, mas sim pelo Estado em si. O Estado, né? Pelo Estado que está na mão do Charcoso. Então, essa foi a maior deturpação ali que acontece, né? E assim, o problema também, os Hobbits têm um pouquinho de culpa nisso. O Tolkien deixa claro, porque eles eram tão fechados em si próprios, e eles pensavam assim, não, a gente vive aqui no condado, é tão bom, é tão idílico, é tão natural, que a gente não precisa saber nada do mundo lá fora. E isso acabou sendo ruim para eles, porque se eles se preocupassem com o que acontecesse fora também, não digo assim de se envolver em grandes acontecimentos mundiais, mas de saber se precaver, talvez isso aí não tivesse acontecido, né? Então, isso aí proporcionou que o condado fosse facilmente invadido, talvez ali pela região de Bree, por ali, porque já tinha aqueles meio-orcs por ali, tem aquele Bill Samambaia, que era um agente sulista, né, e tudo. Então, assim, eles acabaram se infiltrando e tomaram conta do condado, né? E o Saruman, naquele desejo dele de ordem, de controle, de poder, para ele não sobrou mais nada na Terra-média. Então, a única coisa que ele tentou ainda foi ficar ali pelo condado, né? E acabou que também caiu por lá, né? Sim, é muito interessante, porque dentro dos Hobbits existe um espírito conservador, não no sentido conservador em inglês e tal, né? Mas é um conservadorismo natural, em que eles se ocupam das coisas que estão ali ao redor deles. Árvores genealógicas, mapas das rotas de caminhada do Bilbo, eles gostavam muito dessas coisas rotineiras, né? Exatamente. Só que isso também pode se tornar um defeito, como é o caso do Ruivão, né? O Ruivão tem uma hora que ali na cervejaria, na estalagem, né? Ele começa a conjecturar, inclusive, sobre se o pai de Frodo empurrou a mãe de Frodo na água quando eles morreram e ela puxou ele, ou vice-versa, né? E o pai de... já vem a questão da fofoca, né? Tu disse que me disse, aumentar o que eu vi. Exatamente. Então, pode virar um negócio meio mesquinho, pode virar um negócio meio da pequeneza, né? Tipo, o risco do pequeno burguês, ele sempre existe, né? Mas um exemplo bom do bom conservadorismo dos hobbits e da ordem natural é justamente essa capacidade que eles têm de ajudar uns aos outros, de se interessarem por genealogia, né, por se interessarem por histórias familiares, né, a fidelidade de um Sam, que é um homem simples e tal. Mas Tolkien mostra como é necessário que, para que exista uma maioria deste tipo, né, tipo simples, mais conservador mesmo, é necessário ter alguns que tomam riscos. E é isso que Bilbo... isso é que Bilbo representa. Engraçado, né? Que no começo do livro, o Tolkien mostra num diálogo que tem entre alguns hobbits que eles pensam, ó, ele voltou muito rico e ele não envelhece. E eles olhavam isso com desconfiança. Algo está de errado e algum preço terá que ser pago por causa disso. O preço no final a gente sabe qual vai ser, o próprio expurgo do condado meio que ocorre por causa disso. Mas você tem também hobbits aristocratas. Bilbo é um, né? Porque ele descende dos Tulks, que é uma casa aristocrática. Merry e Pippin também são aristocratas. Né? Eles são primos de Frodo. E são eles que lideram a revolta dentro do condado como comandantes militares. Né? Eles chegam fardados, né? com Merry, que foi escudeiro do rei Theoden, de Rohan. Né? Então ele chega. É engraçado. Porque, assim, lembrando aqui, geralmente eles têm 3 tipos de hobbits, né? Tem os grados, cascalvos e os pés peludos. Geralmente os maiores, que eram os cascalvos, acabavam se tornando os líderes.
Então eram os turcos, os brandeburgos, acabavam liderando aqueles grados e os cascalves, porque eles tinham eram maiores, mais robustos, mais fortes e tinham essa capacidade de liderança. Pois é, perfeitamente. Então, então Tolkien mostra que existe um lugar para tudo, né? Tipo, precisa desse conservadorismo natural dos hobbits, precisa do homem comum, mas precisa também de uma aristocracia, não no sentido de classe social superior, né? Mas de pessoas que tenham o dever e que possam tomar a responsabilidade e o risco de sair numa aventura, que foi isso que Bilbo fez, foi isso que Frodo fez, né? E se não tivessem feito, seria algo muito pior do que o expurgo do condado, né? Por que os hobbits escolheram esses hobbits para ser líderes? Por causa das virtudes, né? Uhum. E é o que falta hoje. O conservador de hoje, por exemplo, não fala nem o socialista, mas o conservador, ele deixa de escolher o virtuoso. E aí você, por exemplo, escolhe um líder que se diz conservador, mas que já está no 10º casamento, que já se batizou 10 vezes, que, entendeu? Que é a favor de aborto. Então, assim, esse é o conservador de hoje, né? Sim. Então, se ele deixa de escolher o virtuoso. Sim. É o conservador trampista, né? Tipo, o maluco, tipo assim, eu sou um campeão da fertilização in vitro. Eu digo, ô Saruman, calma aí, cara. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem pra porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.